Esse é o programa Itapuã em Debate na noite de hoje, recebendo o religioso franciscano Frei Nelson Rabelo, um dos diretores da Fundação Cultural Selinalta, Rede Selinalta de Comunicação. Esse é o último bloco do programa Itapuã em Debate. Cada convidado, para questionar o nosso convidado especial, terá o direito de fazer um último questionamento e assim nós vamos debatendo nesse último momento do nosso programa. Frei Nelson, eu sei que o senhor tem uma agenda bastante atribulada, seja pelo SOS Vida, seja pelos meios de comunicação na própria Rede Selinalta e, paralelo a isso, os movimentos da igreja, movimentos da juventude, as próprias celebrações, casamentos. Como é o dia a dia de Frei Nelson Rabelo? Eu sei que para nós encaixarmos a sua participação, claro, já foi uma longa data, né? Nós já havíamos entrado em contato com o senhor. Como é o dia a dia de Frei Nelson Rabelo, de segunda a segunda? Bom, nós temos o seguinte, nós temos os freis, nós vivemos naquilo que nós chamamos uma fraternidade. E a fraternidade tem um programa diário, né? Então nós temos nossa oração comum às 7h30 da manhã. Nós temos o que a gente chama de ofício religioso, que é a oração da igreja, ofício divino. Então nós rezamos aquilo que a gente chama a oração da manhã, às 7h30, que é uma recitação de salmos bíblicos e seguidos de leituras e orações. Então, cada um deve acordar lá por volta das 6 horas, digamos, né? 6 e pouco. Então, a gente se prepara, tem esse seu momento da manhã, e daí, então, nós temos esta oração, e em seguida, nós temos o nosso café, que é servido, digamos, 15 para as 8, até 8 e pouco. Então, fica disponível para cada um, né, tomar o seu café, e sempre em fraternidade a gente faz isso, sempre juntos, né, compartilhando esse fato de estarmos na mesma casa. Aí em seguida já começam os trabalhos da manhã. No meu caso, por exemplo, o que eu tenho feito? Na parte da manhã, volta e meia, eu recebo pessoas que querem conversar, querem um aconselhamento. Porque um dos trabalhos que eu tenho feito e sempre me coloco à disponibilidade é ajudar as pessoas que pedem ajuda espiritual, socorro, no sentido de aconselhamento, etc. Né? Quando não é da minha competência aquilo que a pessoa pede, então eu encaminho, por exemplo, às vezes pode ser um aspecto médico, ou pode ser um aspecto psicológico, etc. Então a gente sugere saídas para a pessoa, não é mesmo? Então, é isso um trabalho que a gente faz. Agora, o aconselhamento, quando uma pessoa me liga, olha, eu precisaria de conversar com o senhor, eu adotei como princípio nunca dizer para a pessoa, estou ocupado. Porque você tem que estar disponível. Mesmo estando na rádio, eu digo para a pessoa, olha, vamos ver se você pode vir daqui meia hora, ou daqui 1 hora, coisa e tal, mas atender a pessoa. É um princípio que eu adotei. Eu nunca fico sem dar atendimento. Isso é muito, acho importante como sacerdote, essa dedicação. Então, aí nós temos, em seguida eu vou para a emissora e fico lá fazendo os trabalhos próprios que eu tenho, uma vez que é da minha responsabilidade também zelar pela programação da Rádio Selinalta, e é um trabalho que a gente tem que fazer. Aliado a isto, então, eu, às vezes de manhã, eu vou ao SOS Vida, praticamente eu vou cada dia, para saber como é que está o andamento das obras, como é que a equipe está se havendo lá dentro da casa, como é que está o andamento, né? Então isso é um detalhe também que eu acho muito importante dar atenção, né? Então o meu trabalho, ele é muito variado durante o dia. Nós temos ao meio-dia, então nós temos o almoço da fraternidade. Temos a oração inicial, né, de abertura, rezamos. E depois disso, então, segue o almoço dos frades. Depois do meio-dia, quem quiser descansar um pouquinho, mas à 1h30 já estamos nos nossos trabalhos. Normalmente também eu atendo pessoas à 1h30, antes de subir para a rádio, né? E às vezes vem pessoas que vêm combinar o casamento, vêm pedir se você não poderia fazer o casamento deles, que se tornou uma das minhas especialidades aqui, está ali presidindo nessa celebração dos casamentos. Principalmente nas famílias tradicionais. Exatamente. Às vezes também, além disto, né, nos falecimentos também acontece isso, do pessoal pedir, né, que se você não poderia rezar a missa de corpo presente,
Então, os trabalhos são os mais diversos que a gente tem. Aliado a isto, um outro aspecto também que acontece muito é pedido de você estar, por exemplo, numa escola dando uma palestra. Muitas escolas pedem uma palestra para os pais, palestra para os alunos. Então a gente também corre até ali para poder ajudar, né, na medida do possível. De modo que o dia é muito cheio de coisa. À noite, né, volta e meia, nós temos chamados também para alguma palestra, para estar num movimento, uma reunião de algum movimento. Né. O que eu faço muito, foi um aconselhamento que eu tive muito de um superior. Uma vez ele me disse assim, dê muito valor às famílias. Procure conhecer as famílias. Então eu gosto muito de visitar as famílias para conhecer o que é a vida da família. Eu já tive essa graça aqui de acompanhar, às vezes, até o desenvolvimento, por estar muitos anos aqui, de pessoas dentro de casa. O desenvolvimento de um menino, da filhinha. Você acompanhar tudo isso te torna um padre mais realista para os problemas da família. Para você não falar sempre por cima das cabeças, mas você viveu ali dentro, conhecendo, acompanhando, então você sabe como que é realmente a vida de uma família, para não vir com cobranças também, que são cobranças feitas a um frade, a um bispo, a uma irmã, mas que não é feita, não pode ser feita a um pai, uma mãe. Então, o contato com a realidade enriquece muito o trabalho sacerdotal. Então, por isso que eu gosto muito de ter contato com famílias, com pessoas que convidam a gente. Então, assim vai-se o dia. E a semana. E a semana. E chega o final de semana, então, dele casamentos. Vamos. Que bom, né? Isso é bom participar na vida. Ok, Carlos Henrique. Perfeito. Eu sou testemunha disso, desde meu casamento. Frei Nelson, o senhor é essa pessoa riquíssima em palavras, em gestos e atitudes, e eu vejo na nossa conversa, e ouvindo o senhor atentamente, que não teria outra profissão que não fosse essa que o senhor milita há muitos anos. O senhor chegou aqui jovem e contribuiu muito para Pato Branco. Aonde o senhor se atém a tudo isso? Claro que a Deus pela profissão, mas o senhor é muito forte nas suas colocações, nas suas composições e tal. E há poucos dias eu recebia os missionários no meu apartamento e eles usavam o seu exemplo de vida. Estou me confessando isso agora. Então é uma situação, para a gente que é patobranquense, nasceu aqui e cresceu ouvindo o senhor nas missas de domingo, em todas as suas citações, na sua profissão, na sua colocação, isso é muito importante. Da onde que o senhor arranja tanta força, além de Deus, porque a gente sabe muito pouco da sua família, de irmãos, dessa situação toda sua. E quando o senhor, a sua grandeza coloca que o senhor foi pedir para o provincial, para a província, para ser um cidadão do mundo, para não ficar atrelado à província e sim, para ir conhecer através do jornalismo, isso é muito forte, isso é muito abrangente. Da onde que vem tanta força? Mano, eu acredito o seguinte, viu? A gente tem que ter na vida, digamos assim, um certo sentido para o qual você quer se direcionar, né? Onde você escolhe aquele caminho e vai. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe que existem muitas opções na vida. Eu posso ser um sacerdote, um franciscano, posso ter a vida familiar, tem diversas situações que você pode seguir. Então, o que eu adotei para mim assim foram certos princípios de convivência. Né? Eu sei que eu não convivo com pessoas perfeitas. Eu também não sou perfeito. Então, não posso fazer cobranças além do que aquilo que a pessoa pode dar de si. Né? Mas, por outro lado, também, o que eu gosto muito, por exemplo, é do estudo. Eu gosto muito da leitura. Né? Gosto muito do humorismo. Porque eu acredito que se você não tiver humor na vida, você não subsiste. Porque eu me lembro de uma discussão de dois sábios falando sobre os problemas do mundo. E discutiram, e discutiram, e discutiram. E depois viram que estavam numa encruzilhada porque não tinha solução. Aí, quando os dois tomaram consciência disto, começaram a rir. Aí eles viram que, rindo, eles estavam muito bem sintonizados.
enquanto que discutindo estavam separados. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que ter cabeça fria, apesar do aquecimento global. Ter cabeça fria, né, na convivência e saber valorizar as pessoas no que elas são. Né? É descobrir essa pessoa que você tem diante de você, seja lá quem for, é uma riqueza. É um filho de Deus como você é. Então é preciso aprender a conviver com ela, do jeito que ela é, porque não mate a diferença. Porque a riqueza do mundo está nas diferenças. Então, às vezes chega uma pessoa se queixando porque o marido é diferente, ou porque a mulher é diferente. Eu falo, mãe, você queria casar com alguém igual a você? Ainda bem, né? Veja bem, casar com alguém que é igual a você, então é fácil, vai no espelho, casa consigo mesmo. Você terá um perfeitamente igual. Então a riqueza da vida está na diversidade. E essa diversidade a que me refiro é, inclusive, na minha opinião, diversidade de opiniões, diversidade de religiões, diversidade de culturas e tudo mais, entendeu? Então você, por exemplo, não ter preconceitos. Eu, por exemplo, eu gosto de qualquer tipo de música, né? Eu não faço preconceito de músicas, de coisas assim, eu acho que isso não resolve nada. Então, quanto mais abertura você tiver, né, mais você tem possibilidade de saborear esta coisa gostosa que é a vida. Um detalhe, Carlos Henrique foi seminarista também? Seminarista. Seminarista no mesmo seminário onde o Frei Nelson estudou, estudei em Agudos, em São Paulo. Tinha lá o reitor do seminário, era o Frei Walter. O meu orientador foi o Frei Vitório, na primeira ala, na segunda ala o Frei Gilberto e na terceira o Frei Onésimo. Beleza, Frei Onésimo, um grande matemático. Frei Clemente Dalmagro, Frei Clemente Miller, Frei Claudino Dalmagro de Concórdia. Aliás, inclusive, tem um convite muito grande que eles querem reavivar este ano o encontro de ex-seminaristas. E nós fazíamos e parou, né? Parou. E agora querem novamente recompor esses encontros. Fantástico. Então você já está convidado, né? Perfeito, agradeço. Mas não cursou teologia nem filosofia. Não. Chegou no final, olha, o caminho é outro. Então tá bom. Professor Cláudio Miller, coordenador do curso de Comunicação Social da FADEP. Frei Nelson, pelas suas colocações anteriormente feitas, eu vou levar isso aos alunos do curso de Comunicação Social, principalmente pelos aspectos que o senhor nos colocou antes, o que levou o senhor a gostar do jornalismo. E o senhor elencava, percebeu logo cedo que era bom em redação, um adorador de filmes, cinema, leitor de gibis, envolvimento com teatro, cursos de oratória e música. E agora o senhor também disse que é aberto, não tem nenhum tipo de preconceito com relação a músicas, diversidades culturais. E a gente pode perceber, então, que a partir desses parâmetros, a gente pode pensar como o Frei Nelson tem toda essa bagagem, toda essa naturalidade de exposição, responde com extrema objetividade aquilo que lhe é questionado. Então, somente essa abertura, essa diversidade é que pode formar um profissional do seu gabarito, principalmente, eu digo, no que se refere ao jornalista. Os grandes ícones do jornalismo hoje e também da publicidade, no meio da comunicação, precisam ter essas referências, essas aberturas, porque a partir dessa abertura é que se geram bons produtos, boas notícias, bons anúncios, boas músicas e assim por diante. Então, parabenizo o senhor por estas questões. Queria saber do senhor, então, duas perguntinhas básicas. Qual é a importância da comunicação no contexto da religiosidade? E qual foi o momento que mais lhe marcou positivamente nessa relação comunicação-igreja? Uma experiência interessante que eu tive foi trabalhar na Rádio Vaticano, porque é uma estação que fala em 40 línguas diferentes. Né? Então, quando eu cheguei lá na Rádio Vaticano, eu notei que o corpo redacional, eles tinham uma linguagem muito escorreita, para usar uma palavra difícil, uma linguagem muito fechada, muito hermética, muito difícil
para quem está escutando a rádio. Então não havia um esforço de decodificar aquela mensagem para a linguagem do povo, do ouvinte. Então, minha grande preocupação foi ali. Então eu cheguei para um dos componentes da minha equipe e falei para ele, olha, você escreve muito difícil. É difícil entender o que você escreve porque é muito denso, é muito filosófico, é muito teológico. O povo do lado de lá não vai entender a sua linguagem. Aí ele virou para mim e falou assim, meu Deus, então quer dizer que eu vou ter que escrever em caboclês? Eu falei, acertou. Entendeu? Porque, veja bem, a gente, quando eu tenho uma mensagem para jogar para alguém, eu tenho que ver qual o repertório do outro lado. Quais as palavras que aquele pessoal usa. Qual o nível de compreensão que eles têm. Então eu tenho que pegar a minha mensagem e jogar na linguagem deles. Então isso exige uma atenção muito grande, né? Então a minha experiência ali foi muito interessante nesta questão de como você realmente se comunicar. Porque você não pode projetar a você só, né, naquilo que você é. Mas quem determina o seu discurso é o outro. É o outro que vai dizer. Então o outro é que você tem que entrar no mundo dele. Então aí que está a maravilha da comunicação. Porque enquanto você só se projeta a si próprio, com a sua sabedoria, sua ciência, seu vocabulário, é você que está aparecendo. Mas você não está se comunicando. Então, quando você entra no campo do outro, né, e a partir dele, das experiências dele, vivência do outro, você se comunica, aí realmente existe essa transparência. É como eu digo, para mim a comunicação é que nem o jogo do ping-pong. Não adianta só ter o ping, tem que ter o pong e o ping. Então aí se estabelece, né, a relação. Essa foi uma experiência muito boa. Obrigado. Frei Nelson, o senhor começou, de certa forma, o início da televisão aqui em Pato Branco, o senhor acompanhou toda essa evolução da comunicação, não só em Pato Branco, mas também pela própria AERP, né? Fazendo parte da primeira diretoria desta importante associação. Como o senhor vê atualmente a evolução da comunicação em Pato Branco e também em todo o Sudeste? Você sabe que a implantação da televisão aqui tem certos segredos interessantes. Sabe o que eu acho? Por exemplo, é difícil imaginar, porque nós conseguimos o canal de televisão para cá na época do governo militar. E o governo militar, de certa forma, ele estava um pouco ressabiado das posições da igreja, porque a igreja pregava a democracia, democratização do país. E os militares um regime mais duro, né? Então havia sempre um choque entre as posições da igreja e as posições do governo. E nós, imagine nós indo para Brasília, nos congressos da ABERT, da ERP, da MIRT, da GERT, essas entidades todas, sempre atrás do secretário da comunicação, pedindo para ele, olha, nós precisamos que o senhor assine o decreto que nos dá a concessão da televisão. Eles eram como que uma porta diante desse pedido. Mas cada congresso a gente estava ali, em cima do secretário, que naquele tempo se chamava Castelo Branco. Então nós íamos atrás do Castelo Branco, né, e pedindo para ele, pedindo para ele, pedindo para ele. E nós fizemos que nem no Evangelho, sabe, diz, quando alguém te nega alguma coisa, insista, 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 até que ele te atenda. Foi o que aconteceu. E foi assim que nós chegamos. Aí um dia ele disse, olha, tem uma saída. E nos deu a indicação de como conseguir o canal. Mas quantas viagens tivemos que fazer e em quantos congressos tivemos que participar. Até que um dia pudemos, em 79, ir a Brasília com as líderes aqui de Pato Branco e conseguimos a concessão. Então, eu acho que aqui em Pato Branco é uma cidade onde a comunicação sempre foi uma preocupação, a ponto de termos a graça de termos até uma faculdade, né, de comunicação nessa área toda, jornalismo. Então, é uma cidade onde o assunto, eu acredito que é uma cidade madura nesse aspecto, viu? Nós temos valores, temos comunicadores, né? E tudo isto é que dá valor a uma cidade, né? Quando ela tem teias, redes,
que lhe permitem dizer as coisas, se comunicar, o povo externar suas ideias, que os nossos veículos sejam abertos às tendências, a tudo mais, porque isto é que vai gerando, por assim dizer, formas de difusão dos valores e, ao mesmo tempo, de sugestões para melhoria do campo social. Então, por isso que eu fico muito contente de saber como a comunicação aqui evoluiu, né? E nós podemos, então, contar com emissoras, com jornal, podemos contar com formas, inclusive a própria internet, né, que está abrindo tantos aspectos bonitos. Eu acho tão bonito, né, quando de repente vem uma carta lá de Verona, né, aliás, um e-mail de Verona. Olha aqui, ó, queria que o senhor falasse aí na rádio, aí, mandando um abraço para minha mãe e para meu pai que estão aí no interior. É interessante isso, né? Como o mundo ficou pequeno, né, nesse sentido. Luiz Carlos Lazzarini. A pergunta é o seguinte, Frei, a era digital da televisão está aí. A gente sabe que a concorrência existe e é justamente as emissoras de TV, vou falar especificamente de TV, do interior do país que vão sentir essa dificuldade. Como é que o senhor vê essa passagem, digamos assim, essa metamorfose da saída da era analógica para a digital com relação às televisões do interior e como que o interior, as empresas têm que se preparar para esse tipo de situação? Que é uma realidade que está vindo, está vindo. Agora, eu tenho, assim, conversa com pessoas aí que estão mais enfronhadas nesse campo, Lazzarini, eu tenho percebido o seguinte, eles dizem assim, não se preocupem demais. Se preocupem, sim, em digitalizar do interior para fora, mas começando por dentro, né? A digitalização dos estúdios, câmeras, isto, aquilo, o que puder digitalizar está bom. Porque até que o sistema de transmissão como tal mesmo chegue ao interior, vai demorar. Vai demorar muito. Olha, eu até cheguei a pessoas que me chegam a falar em 15 anos, 20 anos, até que isso se torne uma realidade implantada, né? De modo que eu acho que nós vamos ter tempo para ir refletindo e, inclusive, vamos ter um processo muito interessante, que é o barateamento dos equipamentos. Porque, por enquanto, para você digitalizar uma emissora, muito caro. Está muito caro. É inviável. Então, o que a gente vai fazer? Agora está valendo esses dias no jornal as experiências em Curitiba, né? Sobre a cobertura do digital na cidade. Agora, você imagina até que tudo isso, que se implante uma emissora, até que chegue na mão de todo mundo a possibilidade de ter um aparelho, né, digital, a televisão, o televisor, para a captação. Quer dizer, vai longe. Mas eu acredito que as perspectivas são muito boas. Bem, o senhor Miguel Brandeleiro também está aqui para divulgar a festa do nosso padroeiro, né, São Pedro, né, senhor Miguel? E agradecer muito bem a oportunidade que recebemos junto com o Frei para estarmos aqui, que ele é um dos nossos baluartes também lá da festa de São Pedro, né, que estamos sempre trabalhando, né? Frei, como é que o senhor vê a festa de São Pedro? Mais ou menos assim para nós. Segundo a história, né, é para se ver desde 1930, quando aqueles quatro Pedros, né, resolveram escolher São Pedro como padroeiro. Então, e o interessante é que, criando-se, chamando-se São Pedro como padroeiro, desde aquela época começaram a fazer festas. Mas, segundo se conta, em 35, não conseguiram fazer a festa, tamanha chuva que desabou. Então, não tinha como o padre vir de Palmas para cá. Mas, então, não foi possível fazer na forma tradicional. Mas é uma festa que está aí e que tem um significado muito bonito, né? Aliás, Pato Branco, nesse aspecto, né, tem um padroeiro muito bem definido, que inicialmente o padroeiro mesmo era São Pedro e São Paulo. Depois se tornou apenas São Pedro. Então é interessante, né, como desde aquela época foi se criando toda uma espiritualidade, né, em torno deste grande santo, que por coincidência dizem que é o que cuida das torneiras lá em cima, né? É o manda-chuva, né? Ele que cuida das chuvas, segundo se diz. Então o povo aqui foi sempre devoto de São Pedro também nesse sentido. Então eu acredito que está aí uma festa muito ligada à história de Pato Branco, né? E que eu acho que
além de São Pedro ser digamos, o pilar da igreja, aquilo que ele é o Papa, seria o sucessor de São Pedro, no caso. Então, a figura de São Pedro, ela mostra dois pilares importantes, que é Pedro e Paulo. E dentro deste contexto, né, do mês de junho, o mês das festas juninas, onde temos então São Pedro, né, São Pedro e São Paulo, temos o Santo Antônio e temos São João Batista, né, os grandes santos do mês de junho. Então, é uma festa que eu acho que valoriza a nossa cidade e quanto mais a gente participar, melhor. Todo mundo reserva o seu período do ano para esta festa e aguarda com ansiedade. Aliás, nós temos uma programação, fica à vontade, seu Miguel, para convidar os nossos telespectadores aí que estão acompanhando. Né, eu queria convidar os telespectadores também, né, que neste final de semana que passou, nós já tivemos, no sábado à noite, a buchada, né, no domingo, o porco a Paraguai, né, que foi servido pela equipe de Bom Sucesso, que sempre nos prestigia com um grande prestígio, agradecendo já para eles, muito obrigado por tudo que eles fazem para isso, né? E a partir da próxima quarta-feira, reinicia, segunda e terça nós não teremos nada, né? Só a religiosa, a parte religiosa, daí que seria na segunda-feira, seria a missa da catequese, com a participação principalmente das crianças, né, da catequese. Na terça-feira, daí tem a missa crioula com os CTGs que vão participar. Aí na quarta-feira, daí continua ainda a religiosa, que seria a missa italiana, com o coral ítalo-brasileiro. Na quinta, a missa franciscana, que seria coordenada pelos franciscanos. Na sexta, daí nós temos a missa sertaneja, com amigos da viola, né? E no sábado, nós temos às 18 horas a careata com a bênção dos caros, né, que vai sair do posto Patinho, aqui vai atravessar a cidade e vai passar em frente ao pavilhão São Pedro, onde os freis estarão lá para dar a bênção aos caras. Quem quiser participar, serão muito bem-vindos. Esse ano nós não teremos feriado. Né? E esse ano cai no fim de semana, né? Churrascada. É o dia 29, né? Dia 29, no domingo, né? Daí na quarta-feira nós iniciamos os festejos novamente. Então na quarta-feira nós temos o jantar italiano, que pelo que a gente já está sentindo, nós já estamos trabalhando ali no pavilhão, a gente está trabalhando, a procura é imensa. É imensa, a gente está tentando colocar 800 ingressos à venda, mas eu acho que já, bem dizer, já está quase esgotado, né? Pelo que a gente vamos tentar, se precisar, a gente vai aumentar até 1.000, né? Passar de 1.000, o nosso pavilhão não comporta, né? Daí na quinta-feira nós temos um festival de pastel, que vai para o seu terceiro ano, que é um sucesso muito grande, né? Inclusive, eu quero deixar claro para a turma aqui que a gente dobrou a capacidade de produção de pastel ali. E o comércio, quem quiser, inclusive, a gente tem um telefone, o telefone diz que é festa, 3225-8863, né? Quem quiser, o comércio pode até ligar marcando. Para tal hora eu quero tanta quantidade de pastel. A gente vai fazer o possível. Terceiro ano já, né? Terceiro ano. Vai fazer o possível de deixar pronto, porque a equipe está grande, dobramos a capacidade do ano passado, não é desprezar. O ano passado a reclamação foi grande, que as filas eram demais, né? Que tem a gente que ficou 2 horas na fila, mas eu creio que esse ano nós não vamos fazer o possível para não acontecer, né? Daí na quinta-feira nós temos a sopa de inholim à noite e na sexta-feira. Na quinta-feira é o festival de pastel, na sexta sopa de inholim, né? E no sábado nós temos um almoço, macaronada com galeto. É a primeira vez que nós vamos fazer aqui no pavilhão, né? Macaronada com galeto, mas fazer um almoço no sábado e daí à tarde já começa a venda, a partir das 13 horas, começa a venda de carne para a festa de domingo, né? E domingo é a tradicional festança, que desse ano vai cair no domingo, porque nos outros anos, quando cai na sexta-feira ou na segunda-feira, a maioria sai. Do povo sai. Né? A maioria do povo sai. Então nós queremos que esse ano a gente vai fazer uma festa pro povo de Pato Branco mesmo. Com todo prazer. Obrigado, seu Miguel Brandeleiro, vice-presidente do Conselho da Matriz, São Pedro Apóstolo aqui, presidente da Festa São Pedro. Tenho certeza que a festa, mais uma vez, será um sucesso e conte sempre com o apoio aqui da Guerra Comunicações. Obrigado pela participação no programa. Fico agradecido pelo convite e estaremos sempre à disposição. Obrigado também, Luiz Carlos Lazzarini, representando a Guerra Comunicações, entrevistando o Frei Nelson. Um abraço, obrigado pelo convite, Romeu. Obrigado também ao professor Cláudio Miller, diretor
coordenador do curso de Comunicação Social da FADEP. Conte sempre com a gente aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite também. Obrigado a vocês. Sempre que precisarem, estaremos disponíveis para a participação. Carlos Henrique, secretário executivo do Instituto Prosdócio Muguer, que desenvolve um trabalho de ação social bastante intenso, assim como nosso convidado, Frei Nelson Rabelo. Obrigado, Carlos Henrique. Eu que agradeço a oportunidade e foi uma honra participar desse programa. Frei Nelson Rabelo, sem palavras para agradecer a sua disponibilidade, para agradecer principalmente essas grandes lições que o senhor deu de história da comunicação, do desenvolvimento da nossa comunicação local e regional e, acima de tudo, esse trabalho que o senhor desenvolve com muita atenção, muito carinho e com muita competência para as famílias que precisam daquele socorro espiritual e principalmente para os nossos jovens que procuram esse socorro espiritual através desse projeto interessante que é o SOS Vida, que foi, de certa forma, fundado pelo senhor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Conte sempre aqui com a gente. Receba o nosso abraço também do nosso diretor-presidente Fernando Guerra, diretor executivo Ricardo Guerra, e as suas considerações finais. Eu queria agradecer esse convite que eu recebi e, sobretudo, dizer que, embora eu tenha falado muito do meu trabalho, mas eu queria dizer que eu não trabalho sozinho. Eu faço parte de uma fraternidade, dos freis aqui de Pato Branco, né, dos nossos franciscanos, valorizando a pessoa de cada um deles, que são muito dedicados, todos eles, e amam o nosso povo e querem fazer um trabalho bonito dentro desta ótica franciscana, que é uma ótica aberta, de acolhimento e, sobretudo, com valorização desta imensa natureza. Por isso que os franciscanos fazem um trabalho muito bonito na linha de justiça, paz e ecologia. Ora, se defendemos o universo, vamos defender, sobretudo, né, a pessoa humana. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês e abençoe a quem está acompanhando a nós neste programa. Obrigado mais uma vez. Frei Nelson Rabelo, convidado especial do programa Itapuã em Debate desta noite. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo programa.